Bem, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia que a gente mais, a técnica que a gente mais executa na cirurgia de mamoplastia de aumento. Colocar um implante, a gente utiliza essa técnica que conceitualmente é uma técnica um pouco mais elaborada. Meu nome é Eric Neri, sou cirurgião plástico e hoje nós vamos falar sobre mamoplastia de aumento pela técnica R24R. Se você quer saber mais, se interar mais sobre os conteúdos de cirurgia plástica, se inscreve no nosso canal que a gente vai, a partir desse momento, a gente vai estar desenvolvendo uma série de vídeos explicativos das nossas técnicas e das técnicas e tecnologias mais utilizadas no universo da cirurgia plástica. Voltando aqui, vou falar sobre a técnica de recuperação, mamoplastia de aumento com uma técnica de recuperação em 24 horas. O que isso significa? Primeiro que eu quero desmistificar e fazer-me entender em relação à questão da recuperação em 24 horas. Recuperação em 24 horas não necessariamente quer dizer cicatrização em 24 horas. Recuperação dá uma ideia de que a pessoa vai retornar às atividades habituais, obviamente com restrição, nas próximas 24 horas. Significa que a paciente, realizando a cirurgia, por exemplo, hoje, amanhã, ela voltará a mexer com os membros superiores, a escovar o cabelo, escovar os dentes, se alimentar normalmente, tomar o banho tranquilamente, podendo até dirigir, podendo até pegar pesos de até 15 quilos. Isso ela faz não com o intuito de se tornar campeã em recuperação. Ela faz porque essa mobilidade que a técnica possibilita faz parte de uma colcha de retalhos, em que cada pedacinho daquela colcha vai funcionar para impulsionar e gerar o resultado como um todo. Bem, quando a gente fala em recuperação em 24 horas, a gente tem que lembrar que essa técnica ela já vem de uma série de meta-análises, uma série de estudos que colocam o posicionamento e o planejamento desse aumento antes da cirurgia acontecer. Então, obrigatoriamente, essa paciente que vai se candidatar à cirurgia de aumento, ela vai passar por uma consulta onde essa consulta vai identificar quais são os desejos da paciente, identificar quais são as limitações da mesma paciente, porque não necessariamente, isso é muito importante frisar, não necessariamente a paciente que quer um tamanho ou um volume específico, ela poderá ser atendida. A principal questão nessa técnica é exatamente obedecer à ergonomia do paciente. A prótese, quem escolhe é o corpo da paciente, é a adequação ergonômica quem vai ditar as regras da escolha do tamanho do implante. O que leva a resultados, obviamente, muito naturais, a resultados dentro de uma compreensão ergonômica aceitável, e, obviamente, trazendo quesitos de segurança e previsibilidade, que é a nossa visão, o jeito que nós nos posicionamos em relação à cirurgia. Então, voltando ao detalhe, a paciente passa para uma consulta, se adequa o tamanho da prótese, se decide, se estima. A gente pode, inclusive nessa consulta, fazer uma avaliação tridimensional, 3D, em vídeo, com foto da própria paciente, o que dá uma segurança ainda maior na escolha. Por quê? Porque muitas vezes a paciente vem com dúvidas dos resultados e ela traz fotos espalhadas na internet, fotos de uma amiga, fotos que não demonstram especificamente o resultado que ela vai obter. Por quê? Porque ninguém é absolutamente igual a ninguém. Então, às vezes uma paciente que botou uma prótese menor pode atingir o resultado mais exuberante, na marcação do colo. Aí vai depender do tamanho do implante, da formatação do implante, né? Das proporções do corpo. Então, cada individualização dessa é muito bom de ser testada na simulação 3D. Por quê? Porque a paciente vai entender agora como o seu corpo vai se comportar com a colocação daquele implante. E aí sim, ela dentro desse espectro, ela vai definir se ela quer uma prótese, eu chamo de M, adequada, ergonomicamente perfeita ao corpo dela, uma prótese um pouquinho menor, que seria a P, ou uma prótese um pouquinho maior, que seria a G. Então a gente oferece essa tríade de escolha entre P, M e G, e uma vez escolhido, essa paciente está ciente do que foi pré-planejado e vai ser levada para a cirurgia.
E quais as situações, o que vai acarretar essa escolha na cirurgia? A cirurgia vai ser, não vamos utilizar molde, a cirurgia vai ser executada especificamente, a loja cirúrgica vai ser preparada para aquele tamanho específico do implante. As alterações que nós poderemos fazer, como sulco submamário, baixar, subir, alterações anatômicas necessárias para a cirurgia, são executadas e planejadas antes mesmo da própria cirurgia. E, obviamente, tudo isso leva a uma cirurgia executada com mais celeridade. Não é uma cirurgia feita às pressas, mas é uma cirurgia sem intercorrência, é uma cirurgia que a gente consegue otimizar o tempo cirúrgico, diminuindo o risco de infecção, diminuindo o risco anestésico e diminuindo vamos dizer, o perigo da cirurgia. Então, é muito importante que essa sequência seja obedecida, que o paciente passe por esse passo a passo e entenda que toda essa coxa de retalhos vai determinar o resultado final. Vai determinar ou vai influenciar no resultado final. Então, é muito importante que isso seja feito. Tá. Bem, na execução cirúrgica, a gente tem opções, né? A gente pode realizar essa cirurgia aqui na nossa clínica com um day hospital. O paciente interna de manhã, opera de manhã e sai no final da tarde ou no começo da noite. E isso leva também a uma série de benefícios. O risco de infecção, que a gente considera bem menor do que expor a paciente a uma unidade hospitalar. O material cirúrgico, cuidado que nós temos com o nosso material cirúrgico, com a escolha dos materiais, a escolha dos fios farpados, a escolha do material de curativo, então uma série de cuidados extras que nós conseguimos individualmente trabalhar com essa paciente. Ou, obviamente, se a paciente optar, ou se ela tiver alguma intercorrência ou algum problema de saúde que haja necessidade desse procedimento ser feito no hospital, isso sim será executado e ela será operada no hospital com os mesmos cuidados, obviamente com algumas situações diferentes, porque cada hospital tem a sua rotina específica e a gente não consegue alterar a rotina de uma unidade hospitalar inteira. Então, segundo passo, o transoperatório, obviamente com todos os cuidados, com materiais estéreis, com materiais de alta tecnologia, com materiais certificados, para que a gente, obviamente, diminua o risco dessa cirurgia. Não existe cirurgia sem risco, mas existe cirurgia com risco mínimo. Então é nessa busca que nós gastamos energia para diminuir significativamente o risco de cada procedimento. Então é muito importante, novamente, seguir a sequência do nosso processo, da nossa rotina. Para quê? Para que aí, obviamente, venha agora, depois de terminada a cirurgia, o entendimento e o comprometimento da paciente. Essa situação de planejamento e colocação desse implante parcialmente embaixo do músculo leva a uma situação de estresse muscular. Esse músculo, em questão de 30 minutos, ele vai ser exposto a uma pressão, a uma expansão de volume por conta do implante e, obviamente, esse músculo vai sentir esse stretching, esse estiramento muscular. Nesse estiramento é que possivelmente as pacientes vão sentir algum grau de dor. Tá. E o que a gente faz, obviamente, para deixar essa cirurgia menos dolorosa e com a recuperação mais rápida? Prescrição de medicação, nós prescrevemos uma medicação, uma analgesia significativamente rígida, com bastante medicação, em níveis de dor. A gente pode usar os analgésicos de primeiro nível e analgésicos de segundo até analgésicos injetáveis. Bem, isso vai depender da reação. E, obviamente, as orientações de movimentação precoce daquela paciente. Quando você vê as pacientes fazendo a movimentação de elevar o braço acima do nível da cabeça e baixar a cada hora, isso não é uma questão exclusivamente de marketing, não é um jogo de marketing, sim uma necessidade técnica. Cada momento que ela faz esse movimento, ela vai alongar o músculo peitoral e aquele músculo que foi incisado, cortado, onde tem pequeno grau de sangramento, pequena turgência pelo edema da cirurgia, com o movimento, ele vai liberar essas citocinas, esses restos inflamatórios, levando a uma menor dor. Então, o exercício, ele é fundamental no entendimento da paciente e no cumprir
dessa tarefa para diminuir a própria dor. Então, quando a gente fala realmente em recuperação precoce, a gente quer, obviamente, traduzir isso num retorno o mais breve possível para as atividades. É claro que a gente também entende que cada paciente, de forma individual, sofre e experimenta dor também de forma individual. Não quer dizer que a paciente A, irmã da paciente B, vai ter o mesmo comportamento, mesmo sendo muito parecida ergonomicamente e sendo irmã uma da outra. Cada uma tem um limiar que, obviamente, vai ser atingido, vai ser experimentado na dor pós-operatória. O que a gente quer é que a paciente entenda e que cumpre essa ideia de executar sem medo, para que aquela execução muscular, aquele exercício, melhore a qualidade pós-operatória e a adesão ao tratamento. Quando isso acontece, geralmente com 24 horas a paciente realmente está com muito pouca dor. Ela sente uma ligeira pressão na região torácica, que enfim, ali foi colocado um volume que pode variar. Geralmente a gente não utiliza grandes volumes porque não cabe, mas esse volume vai causar uma certa pressão, tá? E isso é comum, mas a dor pontual, ela é muito sutil e muito bem aceita na maioria dos pacientes. Toda regra tem uma exceção, é óbvio, e a gente tem que, obviamente, tratar e cada vez mais entender por que aquele paciente, às vezes, fugiu da regra, sentiu um pouco mais de dor, teve mais uma limitação, e aí é assim que a ciência anda, tratando, tendo a sensibilidade de entender as exceções e, obviamente, ter cuidado no que nós iremos fazer e propor ao paciente. Então, basicamente, a cirurgia de recuperação rápida de mamoplastia de aumento é uma cirurgia customizada de implante mamário, onde nós temos por objetivo recuperar o mais rápido essa paciente, porque tempo é dinheiro, tempo é energia, recuperação é uma proposta nesse perfil moderno de cirurgia. E também, obviamente, nós queremos que a nossa filosofia, que a filosofia dessa cirurgia tenha a adesão da população, dos nossos pacientes, porque atingindo esse objetivo, nós atingiremos resultados cada vez mais ergonômicos, cada vez mais adequados e cada vez mais longevos. É o nosso objetivo como cirurgião, enfim, como participantes dessa sociedade médica, das interações que nós temos com os nossos pacientes. Eu agradeço a vocês e aí fiquem atentos no nosso canal para o nosso próximo vídeo. Um abraço.